Mais um exercício aí de geradores para vocês, ok? Agora a gente vai fazer o exercício 186 da página 67. Exercício 186, página 67. Fiz um exercíciozinho de gráfico só para a gente trabalhar o gráfico, tá bom? O exercício diz assim: o gráfico representa a curva característica de um gerador. Então, aquele gráfico decrescente ali. No eixo Y, U em volts e no eixo X, corrente em ampere. Analisando as informações do gráfico, determine A resistência interna do gerador e B, a corrente quando o U, a DDP, for igual a 40 volts. Então, primeira coisa, peguei o meu gráfico, eu venho aqui, ó, esse primeiro ponto é o valor da minha força eletromotriz desse gerador. No caso, a força eletromotriz desse gerador, 80 volts, ok? Nesse segundo ponto do gráfico aqui, utilizando essa equaçãozinha, resistência interna é igual a força eletromotriz, dividido pela corrente nesse ponto aqui, eu vou descobrir o valor da minha resistência interna, que é justamente o que pede na A resistência interna do gerador. Então, olha só, resistência interna é igual a força eletromotriz, que eu tirei aqui, que vale 80, dividido pela corrente nesse ponto, que vale 10 amperes. Então, eu já cheguei que a resistência interna do meu gerador é igual a 8 ohm. Muito fácil, certo? Simples, simples. B pede a corrente quando a DDP, que é U, for igual a 40 volts. Para eu fazer essa B, a primeira coisa, eu vou montar a equaçãozinha do meu gerador. Como que é a equação do gerador? U igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Quando eu digo montar a equação do meu gerador, é substituir o valor do E e do R. Então, ó, U fica igual a força eletromotriz 80 menos a resistência interna, que vale 8, vezes a corrente. Aqui, ó, eu montei a equação do meu gerador, que é bem comum pedir em exercício também. Então, se ele pedir para montar a equação de um gerador, você vai fazer isso aí. Aí ele pede na B qual vai ser o valor da corrente quando U tiver um valor de 40 volts. Então, eu venho aqui no lugar do U e vou substituir por 40. 40 vai ser igual a 80 menos 8i. Esse 80 eu vou passar para o outro lado da igualdade. 40 menos 80 igual a menos 8i. Então, vai ficar menos 40 igual a menos 8i. Menos os dois lados, vou fazer joguinho de sinal, vai ficar positivo. Eu chego, então, 40 dividido por 8, a minha corrente é de 5 amperes. Ou seja, quando a diferença de potencial do meu gerador for igual a 40 volts, a minha corrente vale 5 amperes. Muito importante é fazer a análise desse gráfico, tá bom? Então, só para fortalecer, primeiro ponto do gráfico aqui, quando a corrente for igual a zero, vai ser o valor da minha força eletromotriz, 80. Nesse segundo ponto do gráfico aqui, que quando a gente diz que o U é igual a zero, que ele está em curto, certo? Resistência interna E dividido pelo I. O E está aqui e a corrente está aqui. Muito fácil. Que é a resolução da A. Na B, ele queria saber a corrente. Quando a DDP for igual a 40 volts. Para eu descobrir esse valor da corrente, eu tenho que montar a equação do meu gerador. Então, ó, todo gerador vai partir dessa equação básica aqui. U igual a E menos R vezes I. Substitui o valor do E, substitui o valor do Rzinho. Eu achei a equação do meu gerador. O U vale 40, o 80 está aqui, menos 8i. Aí a matemática lá, sei lá, do pré. 80 passa para cá, inverte o sinal, certo? Negativo. 40 menos 80 menos 40. Tinha menos os dois lados, fica positivo. 40 dividido por 8, 5 amperes. Belezinha? Esse foi o módulo 10. Se cuidem!